A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Aduaneiro, tem a honra de recebê-los para o webinar A Retenção de Mercadorias Baseada em Informações do Siscomex, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês da Criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Lázaro, vice-presidente da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um grande prazer aqui dividir a tela junto aos palestrantes. Agradeço a presença, mesmo que virtual, de todos. Na qualidade de vice-presidente da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, quero dar as boas-vindas aos participantes desse webinar, Retenção de Mercadorias Baseada em Informações na Tela do Siscomex. Contamos com a presença da doutora Ângela Sartori, membro da Comissão de Direito Aduaneiro e também advogada aduaneira e tributária. Ela é juíza do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, e professora e autora de diversos livros na área aduaneira e tributária. Vai fazer companhia à doutora Ângela, o doutor Walter Vepo. Ele é formado pela PUC Campinas, a PUC Rio Grande do Sul, perdão, pós-graduado em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Univale, Santa Catarina, Direito Tributário pela Escola Superior Verbo Divino, também do Rio Grande do Sul, e pós-graduado em Direito Penal e Processo pela Fundação Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ele também é membro da Comissão Especial de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul. Depois da apresentação, desses palestrantes, nós teremos a apresentação em 1h30, e ao final nós teremos a possibilidade de interação com o público. Então eu convido desde já a todos para deixar as suas questões, perguntas, comentários no Q&A. É o botão aqui embaixo, de perguntas e respostas, então fiquem à vontade para interagir com a gente. E eu realmente conto com a participação para deixar a palestra um pouco mais também fluida e mais participativa e ter essa troca com o pessoal que aqui nos assiste. Essa iniciativa é da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB de São Paulo e conta com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Sendo assim, eu agradeço o apoio institucional do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, o Dr. Caio Augusto da Silva Santos, do vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, e do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, o Dr. Alexandre Rolo. Agradeço também a presença dos participantes, que também nos enche de orgulho em participar da nossa palestra. Lembre-se de seguir no Instagram também a nossa comissão, que é direitoaduaneiro.oabsp, tudo junto, e no LinkedIn como Comissão de Direito Aduaneiro OAB-SP. Aí lá você vai ter acesso à nossa programação, todos os nossos webinars, os que já ocorreram e os que vão acontecer ainda esse ano, e terão acesso a diversos artigos técnicos elaborados pela comissão. Então, sejam bem-vindos a essa comissão, a nossa Casa dos Advogados, que é a OAB. O presidente da comissão, o Dr. Robson Crepaldi, está com compromisso perante a Casa Civil da Presidência e não vai poder acompanhar hoje a nossa palestra. Mas fica desde já aqui o abraço que ele deixa a todos os participantes. Gostaria de reforçar, então, que as perguntas podem ser direcionadas através do Q&A aqui embaixo, que no momento oportuno serão direcionadas aos palestrantes. Olha, dito isso, iniciamos o evento, então eu passo a palavra para a doutora Ângela Sartori. Boa noite, doutora, está com a palavra. Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando nesse webinar sobre
esse tema que é tão importante e tão relevante na área aduaneira. Gostaria de agradecer o Dr. Robson Crepaldi, também o nosso presidente, e também a todos os participantes. Espero que, no final, todos que tiverem dúvidas ou alguma questão sobre esse tema, que venha a fazer as perguntas no final. E aqui nós não temos a intenção de esgotar o assunto, porque ele é muito vasto, né? Mas a gente vai trazer os temas mais relevantes relacionados às telas do Siscomex. E vai haver um corte em relação ao nosso evento, por quê? Porque não vamos ingressar no tema revisão aduaneira, não vamos ingressar no tema fraude. É um evento relacionado especificamente ao momento do despacho aduaneiro, relacionadas às telas colocadas pela fiscalização aduaneira, ok, pessoal? Então, agora eu vou começar a apresentação, vou compartilhar aqui a nossa tela para iniciar o evento, ok? Obrigada a todos. Primeiramente, nós vamos aqui no nosso evento abordar as seguintes questões. Se essas informações colocadas em telas no Siscomex, ela é uma intimação, deve seguir o processo legal, tem que existir os princípios constitucionais da motivação, da segurança jurídica. É legal a Receita Federal, após a exigência, pagar essas telas do Siscomex. O fato de existir essa tela, ela tem que ser motivada ou não, né? E se é viável se cobrar multa de ofício através da tela do Siscomex. Então, são esses alguns pontos que nós vamos tratar aqui neste evento. Lembrando que a doutrina, ela é variável, não é todo mundo pensa igual, né? Então, assim, eu vou dar o meu ponto de vista, às vezes vai ter outros pontos de vista, né? E, obviamente, nós também não vamos ter aqui a intenção de esgotar e nem tratar todas as posições doutrinárias, né? Então, o objetivo que nós temos aqui é demonstrar os vícios formais de exigências da tela do Siscomex, né? Então, eu não vou aqui falar se o importador fez X, ele está errado, ou o importador fez Y, ele está certo. Nós não vamos ingressar nessa questão se o importador está certo ou errado, né? Nós vamos simplesmente abordar a questão das telas, o que acontece no despacho aduaneiro via tela Siscomex, né? E qual é, se é legal, se não é, se está dentro da legislação. Então, esse é o nosso objetivo. Então, primeiramente, vamos falar de alguns conceitos básicos para todos que estão assistindo poderem entender o que nós estamos falando, que nem todo mundo, muitas vezes no evento do OAB, tem essa familiaridade com o aduaneiro, né, e com os termos, né? Então, o que é o despacho aduaneiro? É o procedimento administrativo com a verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador. Está descrito no Regulamento Aduaneiro 542. Então, este é o significado dessa palavra despacho aduaneiro, e é neste momento que ocorrem as telas do Siscomex, onde nós vamos abordar aqui no evento. E o que é o desembaraço? É a conclusão da conferência aduaneira e a entrega da mercadoria ao importador, ou seja, finalizou o despacho, muitas vezes, como a gente vai ver, haverá a conferência aduaneira ou haverá o canal verde, né? Então, entrega-se a mercadoria ao importador. O nosso sistema brasileiro do despacho aduaneiro, ele está previsto na Instrução Normativa 680, e ali deixa claro, no artigo 21, que o processamento da ADI ocorrerá em algum dos canais de parametrização, verde, amarelo, vermelha e cinza. O cinza é fraude, né? Quando ocorre o cinza, a empresa deverá ingressar na
86, nessa instrução normativa, e que nós não vamos tratar aqui, porque nós vamos tratar apenas do canal amarelo e vermelho, que é onde ocorrem as telas do Siscomex, né? Quando entra no cinza, nós entramos em procedimentos de fraude, que é outro procedimento. Então, depois do processamento da DI, ocorrerá o despacho aduaneiro, e no curso do despacho ocorrerá a conferência dos canais amarelo e vermelho, e posteriormente finalizando com a entrega da mercadoria ao importador. Aqui eu fiz um quadrinho para demonstrar a questão da exigência fiscal, né, na conferência aduaneira, onde ocorrem as exigências via tela do Siscomex, ou é uma informação, ou é uma intimação, né? Então, é dessa forma que ocorre no quadro, e posteriormente nós passamos para o desembaraço aduaneiro. Então, quando ocorre a interrupção do despacho aduaneiro, haverá retenção da mercadoria. Então, ocorre na prática que o fiscal coloca uma exigência, interrompe o despacho, e o que vai acontecer? Somente será liberada a mercadoria e desembaraçada quando o importador cumprir aquela exigência, ou intimação, ou informação que está lá na tela, né? Então, é importante deixar claro que a mercadoria será retida, não é apreendida, né? É retida para que se cumpra as exigências formalizadas pelo fiscal, né? E da onde vêm essas exigências da tela? Vem desse artigo do Regulamento Aduaneiro, 571, que vai também explicar o que é explicar essa exigência, ou seja, não será desembaraçada a mercadoria cuja exigência do crédito tributário no curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento. Eu quero trazer aqui a legislação sobre o tema, e também a jurisprudência, e também alguma doutrina, para que fique bem claro da onde que vem a questão das telas e se essas exigências são legais dentro da legislação ou não. Então, está prevista essa palavra exigência no regulamento aduaneiro. Ocorre que essa exigência, da forma que é feita, é legal, ela está cumprindo as formalidades legais da lei? É isso que nós devemos nos perguntar. Então, eu trouxe aqui umas telas do Siscomex para a gente começar o nosso evento, demonstrando na prática como ocorrem essas exigências pela Receita Federal. O importador está lá no seu despacho de importação, entendendo que está tudo certo com a mercadoria dele, aí vai aparecer na tela do Siscomex a seguinte forma. Aqui nós temos uma tela onde o fiscal manda mudar a NCM, manda recolher a multa diretamente. Então, uma tela é dessa forma que ocorre. Aqui nós temos uma outra tela por declaração inexata, onde o fiscal está requerendo a cobrança de tributos, né, e multa por declaração inexata. Então, nós temos uma outra tela para demonstrar do que nós vamos tratar aqui sobre o aspecto legal ou não. É legal você, sem motivação, sem explicar o porquê, ou mesmo, por exemplo, aplica-se a regra X do sistema harmonizado, das regras de classificações fiscais, simplesmente está lá. Retifique a sua DI, classifique corretamente a sua mercadoria. É dessa forma que vem a tela. Se o importador cumprir, a mercadoria dele é liberada. Se ele não cumprir, não será liberada. Aqui nós temos outra, que é também de reclassificação, que é os juros de mora e a multa de ofício. Também não há a fundamentação legal e nem a motivação, né? Há simplesmente na tela a necessidade e a exigência de se recolher multa de ofício. E o mais interessante, assim, ao meu entender, é que se pede através da tela o recolhimento da multa de ofício
sem haver a lavratura do auto de infração. Então, o que a gente tem visto atualmente, que a própria tela do Siscomex, ao meu entender, virou um auto de infração, e sem motivação e sem fundamentação legal. Ele simplesmente põe ali, mude de X para Y a classificação fiscal, e reclassifica, né? Então, assim, essa forma como está sendo feita essas exigências de multa, e principalmente a multa de ofício, é legal? Não é legal? Então, existe na doutrina várias correntes, e uns entendem que é cabível a multa de mora, outros entendem que é cabível a multa de ofício. Então, como eu disse, há diversos entendimentos, não é assim, aqui eu não quero dizer assim, o que eu estou falando está correto. Só que eu entendo que a legislação relacionada à multa de ofício, como a gente vai ver a seguir, ela exige a lavratura do auto de infração. Não pode simplesmente, na tela, exigir uma multa de ofício, por exemplo. Então, aqui nós vemos outra tela também exigindo exatamente aqui, Lei 9.430, artigo 44, exigindo a multa de ofício via tela. Ponto. Põe ali, recolha os tributos e as diferenças e a multa de ofício. Não dá nem para entender o que é praticamente ali, né? Qual é o motivo que está ocorrendo aquilo ali, né? Então, é dessa forma que ocorrem as telas do Siscomex no curso do despacho aduaneiro, quando há conferência em canal amarelo e vermelho. É através dessas telas que é comunicado ao importador, tá? E o que acontece? Que ele não tem o contraditório nessas telas, né? Ele simplesmente teria que apresentar aquilo ali para ter a sua mercadoria liberada, né? Então, como vocês viram, o que nós podemos chamar que são essas telas? É uma exigência, é uma intimação, né? Então, isso que é uma reflexão que eu gostaria de colocar aqui. Ela tem essa eficácia legal de intimação para obrigar o contribuinte a pagar o crédito tributário e as diversas multas, inclusive a multa de ofício, ele está cumprindo dentro do nosso ordenamento jurídico as exigências legais para a cobrança do crédito tributário via uma tela Siscomex. Eu entendo que todos os atos da administração devem seguir a Lei 9784, que é a que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Eu trouxe o artigo de lei, que eu gosto de trazer a lei para que todos possam interpretar da forma que entendam melhor, ou seja, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando nega o limite ou afete direitos ou interesses, ou impõe os gravames, deveres, encargos ou sanções. Nas telas, nós vimos isso acontecer, ou seja, está motivado de forma correta para que o contribuinte venha entender o que está acontecendo, de onde veio aquela aplicação da sanção, ou de onde veio aquela penalidade de multa, por que reclassificar a mercadoria do X para Y. Na maioria das vezes, as telas não trazem e não cumprem a legislação, que eu acho que é a lei de regência, né? Existem instruções normativas, mas antes da instrução normativa tem que se cumprir a lei, né? E isso eu acho interessante, por quê? Porque muitas vezes, nem mesmo o judiciário, a gente vê decisões que ele também não entende o que aconteceu, né? Que está vendo essa cobrança de multa de ofício numa tela. Então, a gente tem uma jurisprudência também que a gente percebe que o judiciário ainda não está afeito com esses termos, muitas vezes, e não entende que aquilo é uma tela, que é antes do auto de infração. Então, a gente até vai trazer jurisprudências nesse sentido, que há uma diversidade de entendimento jurisprudencial sobre isso. Então, aqui nós temos uma jurisprudência judicial onde o advogado ingressou contra uma tela do Siscomex. E o que o doutor desembargador entendeu? É doutor Joel, que é do TRF 4, né? Vamos ver se conhece.
fala auto de infração não lavrado, exigência de multa, impossibilidade, entendeu? Então, assim, nós temos jurisprudência no sentido de que, quando é aplicada a multa no decorrer do despacho sem lavratura de auto de infração, não é possível a aplicação de multas, ou seja, nós temos decisão favorável nesse sentido de que não se pode cobrar multas via tela, né? E muito menos a multa de ofício, que pressupõe o lançamento, que pressupõe a lavratura de um auto de infração, né? E essas são as questões que eu trago em relação ao princípio da motivação legal e da necessidade de se deixar motivado na tela quais são a fundamentação legal, os motivos, e a gente quis demonstrar também que a jurisprudência judicial está no sentido de que não se pode cobrar multa em relação às telas, embora haja decisões em que o juiz não entendeu dessa forma. Agora, outra questão que eu gostaria de levantar aqui é o fato desses registros nas telas não serem permanentes. Assim, você muitas vezes aparece uma exigência, aquela some e aparece outra exigência. E aquela que fica difícil para você ingressar no judiciário, porque falta publicidade e a transparência. Então, você só ficou com a última tela e o resto. Então, você não tem um histórico da situação do importador, né? Então, isso também vem trazer diversos prejuízos aos importadores, porque eles não printam a tela. Aí, quando você vai precisar para ingressar com uma ação, alguma coisa, fica uma coisa que você difícil de explicar, porque faltou um pedaço da história lá, sabe? E daí complica para o juiz entender o que está acontecendo. Isso quando há alguma motivação na tela, porque muitas vezes, como a gente viu, só está lá, recolha X e não fala nem por quê, nem por onde, o que dificulta muito essa situação de se ingressar no judiciário, além de ferir os acordos internacionais, como a gente vai ver, e também a falta de publicidade e transparência nessa forma, né? Então, acho que talvez poderia se pensar de uma nova forma de trabalhar nessas telas, se permitindo a permanência delas, porque não tem prejuízo para a Receita Federal, né? É um direito do importador. Aqui é interessante falar de como se comporta também o CARF em relação a esse tema. Existe a súmula 162, que dispõe o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, ou seja, após a lavratura do auto de infração. Há na doutrina entendimentos de que deve-se pedir um pedido de reconsideração em relação à tela. No entanto, não há uma previsão legal para essa reconsideração e nem tem como fazer isso, e a Receita Federal não tem nem a obrigação de estar analisando essa reconsideração na prática, né? Agora, pode-se ingressar com o que se bem entender também, né? Então, como o VEPO vai falar a seguir, existe uma manifestação de inconformidade, então ele vai tratar também relacionada a essa legalidade sobre isso, né? Então, a questão é que não há essa previsão legal, né, para você ingressar com esse chamado reconsideração, porque não há processo aberto, não há intimação, não há decisão, não tem nada naquele momento, né? Embora tenha doutrinadores que entendam cabível. Então, aqui outra questão que eu gostaria de deixar, né, a necessidade do lançamento para cobrar o crédito tributário. O artigo 142 do Código Tributário, ele fala que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória. Então, será que é obrigado a lançar para cobrar a multa de ofício, né? Então, é uma dúvida aí que se fica diante de tudo que a gente está conversando aqui, é a questão desse artigo. Se o fiscal tem essa obrigação, lavrar o auto para cobrança de multa, seguindo, obviamente, a lei do procedimento administrativo, fundamentando, motivando, né?
um procedimento legal que sempre existiu e é o que, no Brasil, a nossa legislação superior reza. Então, aqui eu trouxe uma doutrina sobre um dos aspectos, né, onde fala que o lançamento reveste natureza declaratória e que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato jurídico e os créditos e débitos mediante o lançamento, né, que fará a declaração da existência da obrigação. E aí que vai ser habilitado o correspondente crédito à cobrança. Então, nós temos, como eu disse, diversas doutrinas e diversos entendimentos, mas eu entendo que o lançamento, o auto de infração, é o mais correto, principalmente relacionadas às multas e multa de ofício. Agora, em relação aos tributos, eu também entendo que não seria cabível via tela Siscomex. No entanto, existe uma doutrina, uma corrente grande que entende que também poderia se cobrar os tributos pela tela. No entanto, eu entendo que não pode cobrar o tributo, por quê? Por exemplo, NCM muda de X para Y, aí vai dar uma diferença imensa de tributo, né? Então, assim, o tributo sempre, você só, assim, tipo, recolher o tributo, vai dar esse gap. Por quê? Porque, primeiro, que está certo ou está errada a tua classificação, você tem que discutir. E, se você disser que está errada, tem a cobrança da multa por erro de classificação fiscal. Então, essa questão, pela tela você pode cobrar o tributo, eu entendo que também é questionável, né? Embora, como eu disse, existem entendimentos de que se pode cobrar o tributo. Agora, a questão para mim que é a mais terrível é cobrar multa de ofício via da tela do Siscomex, porque aí nós não estamos seguindo a legislação superior, né? Não estamos seguindo nem o regulamento aduaneiro, que prescreve as sanções administrativas serão aplicadas mediante processo administrativo próprio instaurado com a lavratura de auto de infração. Então, o próprio regulamento aduaneiro reza que as sanções devem ser aplicadas mediante lavratura de auto de infração, né? E o auto de infração tem que seguir todo o rito próprio, com a motivação, fundamentação legal, tem que dar o direito à impugnação, à defesa, ao devido processo legal, a uma segunda instância. Então, o que a gente vê hoje é que tem instruções normativas que regulamentam esse procedimento e, baseado nas instruções normativas, é aplicada até mesmo a multa de ofício, como eu já mostrei numa tela do Siscomex. O artigo 44 da Lei 9.430, ele que trata do lançamento de ofício e dispõe que será aplicada a multa de 75%, né? No caso do lançamento de ofício. Então, e também a gente tem o decreto 70.235, que regulamenta a multa de ofício, que fala que a exigência do crédito e aplicação de penalidades serão formalizados em autos de infração e notificação de lançamento. Então, ninguém fala que será aplicado via tela do Siscomex, né? A gente não tem na legislação essa previsão legal. Então, é isso que eu queria trazer na reflexão de vocês sobre essa questão de se pode se cobrar as multas, as exigências através da tela, quão legal está sendo o despacho aduaneiro quando ocorrem essas exigências dessa forma, né? Então, isso aqui que eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês nesse sentido. O que a gente vê hoje em dia também, que eu acho importante ressaltar aqui, que houve a publicação da Convenção de Quioto, o decreto 10.276 de 2020, e ele mudou várias questões em que, na verdade, o Brasil devia seguir com a legislação, já que ele já publicou o decreto relacionado à Convenção de Quioto, deveria
acertar a legislação ou revogar a legislação anterior que trata do tema para que ela fosse recepcionada em nosso país, né? Dentro desse escopo que é o que vem dispondo essa Convenção de Quioto, em que deve se comunicar ao declarante os motivos de não se aceitar a declaração das mercadorias, deve permitir ao declarante retificar a declaração, né? Deve haver a fixação das condições de que não se aceita os documentos, né? As decisões, elas devem ser notificadas por escrito, deve-se emitir informações vinculantes ao pedido da pessoa interessada, desde que disponham todos os elementos considerados necessários, e qualquer pessoa que seja diretamente afetada por uma decisão ou omissão da administração terá o direito de interpor recurso. Então, assim, eu entendo que o despacho aduaneiro é muito importante, é o primeiro ato de importação, é quando a mercadoria ingressa dentro do despacho aduaneiro, né? Como a gente viu dentro desse procedimento. Eu entendo que tem que se aplicar a Convenção de Quioto. Então, nós estamos dentro de um novo capítulo, né? E talvez essa nossa legislação deveria ser revisionada, se ela está sendo aplicada de uma forma correta, o que poderia se fazer para melhorar, né? Para quê? Para que o Brasil possa estar de acordo com os acordos que ele assinou, né? Porque a Convenção de Quioto já está assinada e já está vigente em nosso país. Então, essa é uma reflexão e uma questão que eu gostaria de levantar aqui para vocês, que é em relação à aplicação da Convenção de Quioto e o despacho aduaneiro, né? Então, aqui eu concluo a minha apresentação. O que eu gostaria de deixar aqui para vocês é essa questão das exigências da tela, se ela tem os requisitos de uma intimação ou não, ou é uma mera informação, né? Essa é uma questão que a gente tem que refletir o que seria, né? Eu entendo que ela não tem os princípios da intimação, porque não tem o contraditório, não tem o processo legal e não tem como você ir ali debater. É simplesmente a tela, você cumpre ou não cumpre, e fim, né? Então, a gente viu que afronta os princípios basilares do direito, da motivação, da segurança jurídica, da publicidade, as telas da maneira como elas são postas, né, atualmente. Claro que eu não estou dizendo que todas as telas são dessa forma, mas a gente viu que tem muita ilegalidade nas telas, né? Então, assim, não podemos generalizar, todas as telas são assim, mas então tem que ter um procedimento de tela, né? Como ela deve ser, ela deve permanecer no sistema, não deve? Ela pode aplicar multa de ofício pela legislação que a gente viu, ela não tem essa capacidade. A Receita Federal não pode aplicar ali uma multa de ofício, porque para se aplicar a multa de ofício tem leis superiores, né? Que exigem lavratura de auto de infração, impugnação, né? Então, assim, o que nós tratamos aqui são os vícios formais da tela, né? Como hoje em dia é feito, de fato, o procedimento de importação e como é utilizada essas telas pela Receita Federal muitas vezes, né? E essa questão da Convenção de Quioto, que tem muita coisa interessante, muitas mudanças, que talvez seria a hora da gente revisionar esse despacho aduaneiro baseado da Convenção de Quioto, né? Então, deveria haver essas mudanças atuais para que o Brasil possa realmente aplicar os acordos internacionais que o Brasil assinou. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer aqui, e agradeço a presença de todos, muito obrigada, e eu vou dar a palavra ao doutor Rodrigo para que prossiga com a apresentação do doutor Walter sobre esse tema. Muito obrigada a todos. Doutora Ângela, parabéns pela apresentação. Eu aqui faço coro à questão da discussão apenas em tela do Siscomex. Eu enfrento essa questão
existe uma angústia, pelo menos das empresas que eu tenho assessorado, de realmente muita arbitrariedade, porque não é possível um contraditório nesse momento. Aí, sem dar spoiler da parte do Dr. Walter, mas mesmo que haja manifestação de inconformidade, fique aquela indefinição sobre lavratura de auto de infração, está lá o importador ou exportador, enfim, no momento em que está pagando despesas de armazenagem, custeia advogado, existe uma série de despesas que estão envolvidas ali, e existe auto de infração? Não existe. Esse assunto é realmente muito relevante. E não estamos falando de uma instrumentalidade. Não, pelo contrário, é um mero formalismo. Não é. O que nós estamos falando de controle de legalidade. E para mim é fundamental isso, principalmente numa seara de controle e de revisão dentro de uma perspectiva de um procedimento administrativo. Sem atropelar o Dr. Walter, passo a palavra ao doutor. Realmente esse assunto é apaixonante e sem querer estragar aqui a sua apresentação, passo a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rodrigo. Cumprimento também o Dr. Robson. Queria saudar e cumprimentar a Comissão de Direito Aduaneiro de São Paulo, né, por esse trabalho sempre pujante, né, essa sua gestão, efetuando trabalhos extraordinários em prol do direito aduaneiro. Realmente é uma alegria nós que somos manejamos o direito aduaneiro, né? Sentimos militantes bastante área, satisfeitos, né? Militantes da área, sentimos bastante orgulhosos com o trabalho, sempre exemplar, né? E hoje, nessa noite que estamos aqui, trazer um tema, na minha opinião, como destacou muito bem a doutora Ângela Sartori, um tema bastante palpitante, um tema que recai sobre todos, né? Recai sobre todos, e meus cumprimentos, é uma satisfação estar aqui também, juntamente com a doutora Ângela Sartori, militante, né? Ferrenha na área aduaneira, e nossa conhecida de longa data. Eu queria cumprimentar também a todos que estão participando, né, deste evento, que com certeza aqui já iniciou com as excelentes palavras da doutora Ângela, uma grande reflexão, e vamos continuar então aqui nossa explanação acerca do tema. Então, da mesma forma que a doutora Ângela, eu tenho aqui uma sinopse, eu vou, vamos ver, colocar aqui, vamos ver se está aparecendo para todos aí, está ok? Sim, está ok. Ok, vamos ali para o... Ok. Então, nossa fala, então, está vinculada a essa figura denominada manifestação de inconformidade. Como bem disse a doutora Ângela, a ausência do lançamento de ofício, né, a ausência do lançamento de ofício, ela destacou muito bem os dilemas, a afronta dos princípios basilares que ocorre na tela do Siscomex, e a tela do Siscomex, se o importador estiver resignado com aquilo que consta ali, qual o instrumento, qual o meio que ele tem de discutir? É realmente uma situação um tanto não muito agradável, no mínimo. Então, vamos abordar acerca dessa figura, né, que surgiu, na verdade, com o Regulamento Aduaneiro de 2002, haja visto que do primeiro Regulamento Aduaneiro de 1985, né, ela não existia,
e vamos destacar ainda também a problemática, que é o ingresso no processo administrativo aduaneiro e o dilema da garantia. Aqui eu trago uma sinopse da nossa abordagem, né? Então vamos aqui refletir acerca da manifestação de conformidade, inicialmente a legislação, o regulamento aduaneiro e a instrução normativa 680, as doutrinas que têm, o que tem pregado as doutrinas acerca dessa figura, a jurisprudência e, por fim, alguns aspectos pragmáticos que temos evidenciado nesse cenário. E aí também vamos abordar a problemática do ingresso no processo administrativo aduaneiro, o dilema da garantia, os reflexos da ausência do lançamento de ofício, conforme destacou a doutora Ângela Sartori, o modo de existir do processo administrativo aduaneiro, alguns aspectos pragmáticos e, por fim, a nossa reflexão. Desde logo, trazemos aqui, então, o que reza o regulamento aduaneiro. Mas, antes de mais nada, eu gostaria, mais uma vez, ratificar, conforme já frisou a doutora Ângela, o nosso escopo, ele orbita dentro do canal amarelo e vermelho, especificamente a retenção da mercadoria e a exigência de créditos tributários ou não tributários. Aqui não estamos, aqui não temos, aqui não tem o condão de abordar a instrução normativa 986 ou a garantia vinculada ao arbitramento da MP 2158. Não, a nossa questão aqui não vai se tratar do procedimento de fraude. Especificamente, não vai se tratar do canal cinza, mas destaca, então, que é a exigência ou informação contida na tela do Siscomex nos canais amarelo e vermelho. Voltando, então, o regulamento aduaneiro reza o seguinte: constatada durante a conferência aduaneira ocorrência que impeça o prosseguimento do despacho, esse será seu curso interrompido, conforme já destacou a doutora Ângela, e fala ali no parágrafo 2º que na exigência, se a exigência referir-se a crédito tributário ou não tributário, como, por exemplo, direito antidumping ou compensatório, o importador poderá efetuar o pagamento correspondente, independente de processo. E, por fim, parágrafo 3º diz que, havendo manifestação de conformidade por parte do importador em relação à exigência, o auditor fiscal irá efetuar o respectivo lançamento. Eu gostaria, no primeiro momento, destacar o parágrafo 2º. Se tem visto até, inclusive, na doutrina, essa questão, e na jurisprudência, em algumas oportunidades também evidenciamos, que é ministrado, olha, o importador ele tem essa maravilhosa faculdade de ele pagar. Ele pode pagar sem o processo. E eu creio que a grande questão aí, a legislação anterior, o regulamento de 85, também dizia essa questão que podia efetuar o pagamento dependendo do processo, mas é imperioso frisar que, independente de processo, não quer dizer que não tem auto de infração. Independente de processo, não tem essa estrutura. Independente do processo, evidentemente que o importador pode pagar, mas desde que haja, evidentemente, o lançamento. Agora, eu gostaria, acerca do dilema do pagamento, até abrir um parênteses, que não se desconhece a controvérsia que era do regulamento de 85, depois o regulamento de 2002, que surgiu a questão da estrutura e remessa do imposto de importação para a modalidade por homologação. E, no meu modesto pensar, sem imergir na questão, como frisou a doutora Ângela, da revisão aduaneira,
parece-me caminha para e passo duas coisas, a retenção de mercadoria e a revisão aduaneira. Tá? Mas voltando ao que aqui destaquei, o parágrafo 2º, parece um equívoco dizer que cabe o importador pagar, independente do processo, seja sem auto de infração. Volto a destacar, o regulamento de 85 tinha essa figura e a mercadoria era desembaraçada, inclusive, ela não estava dispensada a garantia naquela oportunidade. Voltando, então, a essa figura misteriosa que surgiu a partir no ano 2002, com o regulamento aduaneiro, surge, então, essa figura denominada manifestação de inconformidade. A instrução normativa, também 680, também destaca, mesma redação, que o importador ele pode efetuar a manifestação de inconformidade. E eu queria aqui, desde logo, apresentar duas doutrinas. A doutrina tem se manifestado já a longa data e temos duas visadas. A doutrina 1, que eu apresento aqui a todos, diz o seguinte, e aqui eu copio ipsis literis a redação dos autores. Havendo discordância por parte do importador, o crédito tributário tal será constituído. Então, havendo a discordância. O outro autor diz, não aceitação da exigência, caso em que será efetuado o lançamento fiscal, oportunizada a ampla defesa. Por fim, o terceiro autor diz, lavratura de auto-infração, lançamento de ofício, no caso de divergências apuradas e contestadas pelo importador. O que é possível aqui discernir literalmente, porque a doutrina ela é restrita e apresenta somente esses textos, bastante estreitos. E o que me parece nessa primeira doutrina é que a manifestação de conformidade, o importador deve especificamente dizer, não concordo. Será que é isso? Ao ele dizer, então, não concordo, ele provoca o fisco. O fisco, não concordou, bom, então vamos lançar. Será que é isso ou será que é mistério a análise e julgamento desse postulado? A segunda e última doutrina, que surgiu recentemente, e aí volto a destacar, eu copio literalmente o que o autor propõe. E aí diz o seguinte, em caso de discordância, o sujeito passivo tem assegurado o direito de apresentação de uma manifestação de inconformidade, quando a autoridade aduaneira poderá reconsiderar a exigência ou lavrar o auto-infração no prazo de 8 dias. Então, vemos aqui o quê? Uma doutrina diz que o importador deve simplesmente declarar que não concorda. Uma segunda diz o seguinte, olha, apresenta lá teu postulado e pede lá para o auditor fiscal revisar. E vamos ver, quem sabe ele não volta atrás. Vamos ver, quem sabe ele não volta atrás. Se ele voltar atrás, que maravilha. Se ele não voltar atrás, a pergunta é, que não quer calar, por acaso ele lavra o auto-infração? Será que por acaso ele lavra o auto-infração? Será que é isso que ocorre? Vamos abordar mais adiante. Acerca da figura denominada manifestação de conformidade, que surgiu, como disse, no regulamento de 2002, eu queria aqui
frisar acerca dessa figura. Onde ela está escrito? Da onde surgiu? Na verdade, a legislação aduaneira vigente não possui esse conceito. Nós não conseguimos encontrar na legislação aduaneira algum lugar que diga assim, manifestação de inconformidade. Veja bem, eu estou dizendo, legislação aduaneira vigente. O que se tem, na verdade, é na legislação tributária. A Instrução Normativa 1717 de 2005, ela tem esse instrumento de defesa, que ocorre, na verdade, é um recurso nos casos de indeferimento de repetição de indébito. Então, indeferido o indébito pela jurisdição do contribuinte, cabe a manifestação de conformidade para a DRJ. Então, destaco, a manifestação de conformidade não existe na legislação aduaneira. O conceito, esse instrumento, não existe. Existe na legislação tributária. Bom, então, vamos lá para outra tese. Pedido de reconsideração. Será que seria um pedido de reconsideração, como diz também a doutrina? Olha, talvez não. Por quê? A legislação aduaneira tem pedido de reconsideração? Até que tem. Até que tem. Tem na Instrução Normativa 1600, dos ingressos e saídas temporários, que do indeferimento cabe o beneficiário postular um pedido de reconsideração que é reexaminado no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 56 da Lei 9784, e pode ser reformado ou ele remete para a autoridade superior. Então, pedido de reconsideração tem na legislação aduaneira, esse tem, mas tem em casos específicos, que é o regime especial, como falei, que é um recurso, na verdade, pode-se dizer que é um recurso, porque depois vai para outra autoridade superior. E também tem aí em outras situações aqui, poderia destacar como, a Instrução Normativa 1984, que trata da habilitação lá dos intervenientes, aduaneiros, etc., que também tem a mesma redação. Então, aqui estamos falando, né, abordando o que prega a doutrina, e aqui destaco o que reza a legislação. Bom, aqui frisamos a doutrina, mas e aí o judiciário? O que é que nós temos? O que será que o judiciário nos apresenta dessa figura aí, digamos, na minha opinião, um termo que às vezes eu uso, essa figura não convencional? Aqui essa redação dessa jurisprudência, ela não traz novidade, na verdade. Ela não traz novidade porque o julgador é o seguinte, olha, segundo a Instrução Normativa, havendo manifestação de inconformidade, é lavrado o auto de infração. Literalmente, o que diz a legislação. Alguém tem dúvida? Não, isso aqui não acrescenta nada, não traz nenhuma novidade. Porque aqui não se estabelece e não vem à luz o que conceito seria, o que figura essa seria. Agora, por outro lado, nós temos aqui uma jurisprudência do ano passado, na verdade, e aqui se tem uma certa dificuldade, na minha opinião, de chegar a uma conclusão acerca da manifestação de conformidade, pela redação que tem aqui. Porque, vejam o que diz a ementa. Isso aqui é uma jurisprudência TRF4, 2020. Diz o seguinte: agravo de instrumento, mandado de segurança, importação, despacho, exigência de diferença de tributo, impugnação, ausência. Então, está dizendo, olha, foi impetrado o mandado de segurança, mas não tinha, estava ausente a impugnação. Mas vamos ver o texto. Né? Então, o que diz aí? Ainda que se entenda, não possa o fisco condicionar a liberação das mercadorias ao pagamento de diferentes tributos, não há ato ilegal em trancar o despacho de importação. Vejam bem, quando o contribuinte não questiona a exigência fiscal, seja judicialmente, seja administrativamente por meio de manifestação de conformidade, pois sem impugnação do contribuinte não pode o fisco lançar o tributo. Bom, aqui surgem duas figuras.
Aqui o magistrado destaca a manifestação de inconformidade e a questão de impugnação. Ele tenta dizer, olha, se não foi apresentada a manifestação de inconformidade, não tem uma impugnação. Só que a impressão que me dá é que o judiciário confunde a manifestação de inconformidade tributária, que é do indébito. Confunde com a manifestação de conformidade na seara aduaneira. Porque aqui diz o seguinte, manifestação de conformidade, pois sem impugnação do contribuinte não pode o fisco lançar o tributo. Bom, aqui temos duas figuras, né? A manifestação de conformidade e a impugnação. Agora, essa aqui é difícil entender. Essa aqui é difícil entender. Aqui já li várias vezes e não consegui chegar a uma conclusão. E por quê? Porque há um certo confronto na redação, e talvez tenha ocorrido aí até de exposição do texto. Aí o texto é o seguinte, é um agravo instrumento também. Primeiro porque, recente, 31/8, primeiro porque é mesmo duvidoso que a impugnação administrativa apresentada pela parte agravante seja o âmbito adequado para tratar suas insurgências, uma vez que a análise sobre classificação fiscal da mercadoria é de competência da autoridade aduaneira. Tanto que essa questão também foi objeto de manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte importador. Aqui parece assim que, na minha opinião, o magistrado diz o seguinte, que foi apresentado a impugnação, né, mas antes foi apresentada a manifestação de inconformidade, ou seja, houve uma discussão anterior, né? E aí ele destaca, bom, se houve uma manifestação anterior, o fisco analisou a classificação fiscal, foi apresentada impugnação, quer dizer que se o fisco analisou a manifestação de inconformidade e não concordou, eu acho também que a impugnação não vai ser recepcionada. E aí isso aí foi, na verdade, um indeferimento do liminar. Então, vejam aqui a problemática que se tem dessas figuras, né? Que a pergunta é, a manifestação de inconformidade seria um recurso? E aí, a leitura que eu faço, né, do judiciário, que ele confunde, na verdade, a reconsideração, aliás, a manifestação de conformidade do tributário. E aí eu trago aqui, o que nós temos, na verdade, o que eu posso discernir? Que mensagem passa, né, uma interpretação teleológica, o que o legislador, entre aspas, quis dizer quando colocou essa figura, manifestação de conformidade. O que será que ele quis dizer? Então, pela doutrina, nós temos o quê? Uma solicitação de auto-infração, quer dizer que o contribuinte vai afrontar o artigo 142 e vai dizer assim, olha, me lavra o auto-infração aí. Ele vai dizer isso? O saudoso Roosevelt Baldomir Souza, ele destacava, olha, não pode ficar ao vedro do auditor fiscal o momento lá que vai fazer o lançamento. Não pode ficar. E a outra tese, né, a outra avisada é que seria um pedido de reconsideração. Será que podemos dizer que ele existe? Ou será que ele pode ser considerado um recurso? Eu quero aqui deixar bem claro também que aqui não se prega que o importador, o administrado, deixe de postular o seu direito lá, livre de petição, um direito constitucional. Se ele quiser lá se manifestar, é saudável. Mas a pergunta é, não deixa de se questionar aqui que figura é essa manifestação de conformidade. E, dentro desse contexto,
ultrapassada essas inquietudes, nós temos, então, é imperioso aqui destacar algumas questões práticas. Aí eu pergunto a todos aqui, bom, vamos lá. Vamos dizer que eu não estou de acordo com a tela dos Comex, que diz lá, como a doutora Ângela destacou, olha, reclassificar de X para Y, ponto. E aí? Se o importador, né, e aqui destaco questão prática, ele deixar, né, ele se manifestar dizendo que não concorda, o fisco somente vai efetuar o lançamento se ele informar literalmente que ele quer o auto de infração. Se ele informar literalmente. Na prática, salvo situações distintas, aqui não estou querendo aqui ratificar tudo que é situação, assim também como frisou a doutora Ângela, que a questão da tela dos Comex, de que é comum a questão do dilema da motivação, eu aqui destaco. Da retórica à prática, o auto-infração só é lavrado se o importador disser assim, eu quero auto-infração. Caso contrário, o que acontece? O servidor fica aguardando lá o decorrer do prazo do 642-RA. O que é isso? São 60 dias lá que o importador tem para cumprir a exigência, senão é considerado mercadoria abandonada e escamba para o perdimento. Então, há esse interregno, se o importador não peticionar, dizer literalmente que quer o auto de infração, ele tem uma certa, digamos, dificuldade em ser lançado. Tanto é verdade que a legislação aduaneira, por longo tempo, não tinha prazo legal de lavratura de auto de infração. Recentemente que surgiu o prazo, passou 3 dias, e isso é normativa, não é no PAF que surgiu. 3 dias e agora é 8. Então, sequer tinha prazo para o auditor fiscal lavrar auto de infração. Então, dentro desse contexto, o que ocorre a pergunta é, bom, se o importador, então, não está de acordo, não tem um auto de infração, mas ele tem que liberar a mercadoria. Bom, ele vai necessitar do lançamento de ofício para ingressar no processo administrativo fiscal, como nós vamos ver adiante. Agora, também ele pode cumprir e efetuar o pagamento. Agora, o fato é que se ele efetuar o pagamento e tentar demandar no judiciário posteriormente, a situação é um tanto complexa, porque classificação fiscal, por exemplo, ele vai pagar, e como que ele vai provar que aquela mercadoria realmente era aquela que ingressou? Perícia, prova, etc. Ele vai enfrentar uma certa dificuldade de obter esse indébito. Mas ultrapassada essa questão, essa reflexão, né, acerca da manifestação de conformidade, nós temos, então, aqui o dilema do ingresso no contencioso aduaneiro, né, que me cabe e é forçoso abordar. E a pergunta, já desde o início, é possível efetuar garantia para fins de liberação com ausência de auto-infração? É possível? É possível o importador dizer assim, olha, está bem, saiu a telinha lá dos Comex, vamos considerar que a telinha lá foi motivada, o fiscal diz lá, olha, reclassificação, reclassificar mercadoria de X para Y, conforme regra 3A do sistema harmonizado, combinado com regra tal. Vamos dizer, não, mas eu quero discutir, eu vou ter que ter auto-infração. Como que eu vou fazer
vamos dizer, um depósito extrajudicial, eu tenho que ter um número de processo. Que eu posso, não, mas então vamos fazer o seguinte, processo administrativo fiscal, já destaco aqui, que ia comentar mais à frente, mas já destaco aqui, olha, processo administrativo fiscal, há uma liturgia muito grande para entrar. Vamos demandar no judiciário. A gente já teve algumas historinhas tristes isso aí, porque se demandou com ação ordinária, se abriu o processo, olha, vamos depositar lá. Vai depositar o quê? Eu vou depositar um valor X. Olha, calcular, peguei a máquina, pega o despachante aduaneiro, vamos pegar, não, tá. Fez o cálculo, depositou em juízo. Tá, mas depositou o quê? Qual o crédito que depositou? Se tiver uma diferença, né, de R$100, o que vai acontecer na prática? Olha, fez o depósito, o juiz vai intimar a administração, aí o fiscal vai dizer, não, mudou a Selic, diferença aí de tanto, R$100, a mercadoria já não vai liberar. Então, ou seja, mas o fato é que o artigo 151 do Código Tributário Nacional fala que suspende o crédito tributário, o depósito do montante integral. Então, o crédito, eu tenho que estar com o crédito constituído. Então, sem o crédito, eu vou enfrentar uma certa dificuldade para depositar. Porque eu preciso do valor integral. E quem tem que apresentar o montante nessa situação, no momento que lança, em face o lançamento de ofício, é o fisco. Como bem destacou a doutora Ângela, na doutrina também há o dilema do imposto por homologação e do crédito do tributo. Bom, no crédito do tributo, é o lançamento, olha, decide do lançamento, mas a multa de ofício é imperioso lançamento. É imperioso. Então, efetuar a garantia depende do lançamento. Quanto tempo eu vou levar para obter o lançamento do crédito para eu ingressar no contencioso? Veja que interessante é o artigo 571 do RA vigente. Olha, diz o seguinte, não será desembaraçada a mercadoria, a doutora Ângela já apresentou essa regra, eu trago à luz ela novamente por uma questão didática, não será desembaraçada a mercadoria cuja exigência de crédito tributário no curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento. E aí cabe a questão da ressalvadas hipóteses de prestação de garantia. E a pergunta que não quero calar, bom, eu tenho crédito pendente de atendimento, como que eu vou prestar a garantia? Mais uma vez, a doutrina, ela tem também entendimento que o crédito, a obrigação está constituída, existe o crédito. Agora, a pergunta é, como que, sem o lançamento, vai se prestar a garantia? Eu gostaria aqui sublinhar, como frisei precedentemente, que 2 pontos. Somente em 2002 surgiu a questão da manifestação de inconformidade e a questão do desembaraço mediante garantia. O RA, por meio do RA de 85, por meio do artigo 447, ele não previa essas duas figuras. Ele não previa essas duas figuras aqui, então fala, o artigo 447 fala, mas saliento mais uma vez, isso tudo dentro daquele contexto, né, e aqui a gente não está emergindo mais a questão da revisão aduaneira, mas é tudo dentro do contexto da época em que se pregava o imposto de importação da modalidade por declaração, posteriormente por homologação. E aí o 447 do RA de 85, e destaco aqui o Decreto-Lei 37,
o 1455 de 76, eles não mudaram. E o 447 dizia que o seguinte: eventual exigência de crédito tributário relativa a valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho deverá ser formalizado em 5 dias úteis do término da conferência. Então, a exigência do crédito deve ser formalizado em 5 dias úteis do término da conferência aduaneira. A não observância do prazo que se trata esse artigo implicará autorização para entrega da mercadoria antes do embaraço, assegurar os meios de prova necessários e sem prejuízo de posterior formalização da exigência. Então, mais uma vez, arrematando, Decreto-Lei 37 não mudou, 1455 não mudou, a Lei Aduaneira não mudou, mas a construção da figura da manifestação de conformidade surgiu e o dilema da garantia surgiu. E aqui não se desconhece, aqui como que é relevante e deve ser disciplinado o dilema da garantia. O Brasil incorporou a Convenção de Quioto, só que a Convenção ela fala que deve ser, o país deve disciplinar os casos da garantia. Deve ser disciplinado e o montante a ser garantido e quais as situações que deve ocorrer essa garantia, né? Isso é realmente relevante. Na nossa legislação, tudo está vinculado à garantia conforme a portaria 389 de 76 do ministro da Fazenda. E aqui a gente traz uma reflexão e, na verdade, uma crítica que parece que existe algumas controvérsias no modo de existir do processo administrativo aduaneiro. Tem questões controvertidas. Porque, para ingressar no contencioso aduaneiro, na prática é uma via cruz. É uma via cruz. Quanto tempo o contribuinte que pretende ingressar no contencioso aduaneiro, vamos dizer que ele pretenda garantir, vamos dizer que ele vai garantir lá, fazer um depósito extrajudicial, várias semanas para obter a liberação da mercadoria. Então, no meu modesto pensar, o modo de existir do contencioso aduaneiro, ele é muito complexo, e o Ministério da Fazenda ele perdeu a oportunidade de manter um processo apropriado quando absorveu o decreto 7235 de 72 na seara aduaneira. Porque, na verdade, o Decreto-Lei 37, ele trata do contencioso aduaneiro. E lá, a propósito, tem a tal de figura da manifestação de conformidade. Só que está revogado, lá foi revogado tacitamente, porque foi absorvido pelo Decreto 7235. Então, hoje, né, o que a gente tem é o quê? Na verdade, uma problemática expressiva no ingresso do contencioso aduaneiro, aliado ao fato do tempo de julgamento. Imagine só, concluindo aqui a minha fala, né, se o administrado resolve depositar, quantos anos depois ele vai obter o retorno da garantia, tendo resultado positivo da demanda? Quantos anos depois? E isso deve ser revisto, sem dúvida. Quanto tempo, né, ele vai levar para resgatar esse valor? Quanto tempo? Né? Então, parece-me que a grande questão aqui, né, e que é o nosso anelo, trazer essa reflexão. E ratifico mais uma vez aqui que ao tratado, a manifestação de conformidade, não está aqui se pregando, olha, não faz nenhuma petição para a Receita Federal, não. O administrado tem o direito de peticionar. Muito embora ele tenha que tomar cuidado de falar demais, e isso vai ser usado no lançamento.
Se ele pleitear lá, defender uma classificação fiscal, o fiscal, quando fizer o lançamento, vai usar aqueles mesmos fundamentos, trazendo um outro viés. Então, em suma, o que eu gostaria de destacar é essa reflexão aqui, né, acerca do que seria essa manifestação de conformidade. O que seria ela? O que seria ela? Então, ela é o quê? Uma súplica de lançamento? É um pedido de reconsideração? Já tivemos casos que foi postulado um dilema de reclassificação e o fiscal disse, olha, figura de reconsideração é inexistente na legislação aduaneira. Já tivemos casos. Mas, na prática, destaco, para se obter o lançamento, salvo opiniões contrárias, e aqui está se trazendo uma reflexão, tem que se postular o lançamento. Será que isso é saudável no âmbito do nosso ordenamento jurídico? Será que isso é apropriado? Isso se ajusta aos preceitos constitucionais? E, por fim, o ingresso no contencioso aduaneiro. O ingresso no contencioso aduaneiro que o administrado, está sujeito a uma verdadeira via crucis. Em suma, agradeço a atenção de todos, coloco-me à disposição, uma grande alegria estar aqui, uma satisfação trazer aqui essa reflexão e debater um tema, como já destacado, aliures relevante e erga omnes, né, recai sobre todos, né, e parece-me que é mistério que a administração reveja, né, essas figuras que destacamos. Muito obrigado a todos e fico à disposição. Dr. Walter, parabéns pela apresentação. Realmente eu me alinho bastante com alguns pontos que foram apresentados aqui. E nós podemos aqui agora abrir para as perguntas. Eu gostaria de ver assim, uma posição da doutora Ângela. Olhando para aquelas telas do Siscomex, é interessante notar que todas elas direcionam a uma exigência, né? E todas elas, por exemplo, propõem reclassifique ao NCM-X, recolha a multa do valor tal da medida provisória tal. A outra também, curiosamente, faz a mesma exigência. A classificação é incorreta, ponto. Trata-se de X, uma mercadoria X, que é um valor igual ou inferior, tal, que é o NCM-Y. Então, importador, retifique a declaração para a mercadoria correta. Recolha a multa de declaração incorreta, ponto. E, claro, os tributos envolvidos. Curioso, também na outra tela, eles colocam assim, isso daqui, a classificação fiscal correta, é um brinquedo do tipo tal. E agora, considerando a manifestação de homologação no Inmetro, deve o importador reclassificar para o NCM-X e retificar as declarações dos bens especificando tratado de brinquedos do tipo Y, informando os códigos de barra, tal. E aí você recolhe a multa. Quer dizer, curioso, ele não traz o elemento fundamental da reclassificação, ele não traz a possibilidade do contribuinte se contrapor. O contribuinte sequer pode apresentar um laudo que ele possui, o contribuinte sequer tem elementos para definir se aquela classificação que a autoridade aduaneira propôs que deve ser retificado está correta, né? Se puder comentar um pouco dessa prática, hein, doutora Ângela? Desculpa, comentar um pouco da prática. A prática, como é que continua essa discussão? Qual tem sido a sua experiência nessa discussão? Porque ela é um pouco
posta de maneira lateral, né? Elas não deixam o contribuinte. Unilateral. Exato. Exatamente. Um pouco Esse é o gente. problema. O que se vê, né? Ou você vai pedir, através da manifestação de inconformidade, que se lavre o auto de infração, ou seja, como disse o voto, vai se suplicar, pelo amor de Deus, lavre o auto, já que você já está cobrando essa multa de ofício, então lavre o auto para me defender, né? Pelo menos eu vou ter esse direito de defesa. Não dá para se cobrar todas as multas ali sem abrir esse direito de defesa do contribuinte, né? Assim, eu vejo que a melhor solução é não se falar nada, porque, como o próprio VEPO diz, aí no auto de infração ele vai usar os teus argumentos para ir contra você, né? Então, ainda a gente tem essa problemática. Então, já que está sendo cobrado tudo, me abre o contraditório, né? Só que é uma pena pelo tempo que se perde e tudo mais, e muitos contribuintes muitas vezes pagam porque eles têm necessidade, têm contratos e eles precisam da mercadoria. Então, o que ele fala? Eu vou ter que pagar, porque eu não posso ficar esperando, né? Então, assim, é mais fácil, mais prático para o contribuinte pagar, e muita gente paga. Só que também a questão de pagar, por exemplo, a NCM, o que você confessou que você está errado se você pagou. Aí vem o fiscal e vai lavrar a revisão aduaneira 5 anos para trás. Então, é uma sinuca de bico que o contribuinte é colocado nessa questão, né? E aí, se você vai para o judiciário, você vê pelas decisões, ele também não entende o que é aquilo. Então, o contribuinte é rendido nesse momento, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Assim, a importação é sério e é complexo. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais, não é para amador, né? Tem que ter um planejamento para não cair numa emboscada. Assim, não é? Porque é uma emboscada, né? A doutora Ângela ainda colocou um ponto fundamental aqui. Tem a revisão aduaneira, sem contar que ele pode também rever a questão da operação doméstica, interna, na revenda, né, subsequente na reclassificação. É uma decisão muito séria, né? E o Dr. Walter trouxe um ponto que é muito sensível e que eu realmente não conheço um paralelo em outros países. Quer dizer, nós temos uma figura pitoresca da manifestação de inconformidade anterior ao contencioso administrativo aduaneiro. Dr. Walter, não sei se o doutor chegou a refletir sobre isso, se existe uma modelagem no sistema de lançamento ou de revisão de controle aduaneiro que poderia amoldar a questão do contraditório e da ampla defesa. Qual é, na sua opinião, o modelo ideal? Eu entendo que, na verdade, a grande questão, parece-me que, preliminarmente, deveria se estabelecer ou deveria a administração tratar dos elementos que constituem a informação ou exigência, conforme destacou a doutora Ângela. Bom, eu não sei se o que está ali na tela dos Comex é uma exigência. Não sei se é. Quando que vai iniciar o prazo decadencial? Quando vai iniciar a questão daquilo ali? Como que eu posso considerar que eu fui intimado? Caiu a tela ali, tá, eu também não, fica lá, não fui intimado. Então, no meu modesto pensar, eu acho que a administração pública deveria rever os elementos que têm que estar ali na tela dos Comex. Na tela dos Comex, olha, para eu poder dizer que é uma exigência, ela tem que A, B, C e D. Se não tiver isso, aquilo ali é uma mera informação. Aí o fiscal fica com aquela relação informal, importador e fiscal. Fazer isso, fazer aquilo, aí o fiscal faz isso e aquilo, tá, mas e aí?
Aí tá lá, como se diz, aí é a conversa de compadre. Porque, na verdade, então, voltando, no meu modesto pensar, a administração deveria, em primeiro lugar, tratar disso. Agora, ainda que a intimação, então, tenha esses atributos, aí fica aquela dúvida. A minha manifestação, ela é o quê? Eu consigo ali discernir a fundamentação, a regra, etc. Bom, o que é o postular é o que, afinal? Ela é uma súplica de auto-infração ou é um pedido de reconsideração? Olha, talvez o ideal seria que fosse o pedido de reconsideração, mas não é isso que está previsto na legislação aduaneira. Então, eu creio que a legislação aduaneira tem que se ajustar e trazer uma regra para que venha esclarecer, porque nem os auditores fiscais da Receita sabem que é aquilo ali, porque há aplicação diversa. E, então, eu entendo que eles esperam um procedimento, no caso, um disciplinamento por parte da administração, que pelo menos venha possibilitar que o administrado possa se defender. Pelo menos ele sabe ali o que ele está sendo aplicado a ele. Pelo menos sabe. Eu acho que o primeiro passo seria discernir esses 2 pontos. E, aproveitando a oportunidade aqui, posso comentar aqui o que que no chat que teve Sim, por favor, André Aquino. Uma ponderação, Grande isso. Exato. Grande prazer em te ver aqui. Obrigado, Andréia. Uma satisfação. Aqui, como eu frisei antes, né, eu destaquei que o RA de 85 tinha essa figura, ou seja, tinha essa figura do importador pagar independente de processo. Tinha essa figura do importador pagar antes de processo. Mas, mesmo assim, estava claro que a mercadoria ia poder ser liberada e, no meu modesto pensar, ali falava em lançamento. Então, ratifico a questão de que o importador tiver que pagar, se ele tiver que pagar, como a doutora Ângela falou, uma multa de ofício, bom, mas ele vai ter que pagar uma multa de ofício com lançamento, já que o fisco entende, e aí é uma outra problemática também, né? Entende que no curso do despacho aduaneiro se aplica a multa de ofício, não se aplica a demora, e aí é um outro dilema, mas respondendo objetivamente, no meu modesto pensar, ainda que esteja ali no regulamento aduaneiro pagar independente de processo não significa sem lançamento. Interessante a pergunta subsequente, né? Ok, mas como o fisco vai exigir uma garantia se a gente tem uma manifestação de conformidade? O fisco pode exigir garantia mesmo após a apresentação mas não tem lavratura de auto? Eu não tenho nem não tem como. A portaria, exato, não tem. Não é possível apresentar uma garantia. Veja bem, e aí é imperioso destacar aqui, o que a gente está abordando aqui não é procedimento de fraude, que não tem auto de infração. Então, ali, a questão ali, vocês acham que o fisco pode exigir garantia mesmo após a apresentação de manifestação de conformidade, lavratura de impugnação e tal? Bom, para a apresentação de garantia, não existe possibilidade de apresentar garantia sem lançamento. Porque eu vou ter que emitir, vamos dar um exemplo prático, no seguro aduaneiro ou na guia, né, do depósito extrajudicial, pede o número de processo. Eu não tenho número de processo. Como que eu vou fazer o depósito na Caixa Econômica Federal se eu não tenho número de processo? Ou seja, eu não tenho um auto de infração. Então, ou seja, sem auto de infração, não há como garantir. Não há como garantir. Só aproveitando, a Ana Paula Zeferino trouxe uma questão, né? Qual é o prazo de resposta da manifestação de inconformidade? E já estendo a questão também, se não se respeita o prazo, o que os importadores, o
exportador, Sim. em tese, poderia fazer, né? Sim. Aqui nós teríamos que fazer, talvez, uma analogia. Veja bem, primeiro, a manifestação de inconformidade, ou seja, se nós considerarmos ela como um recurso. Então, quer dizer que, dentro, esse questionamento está dizendo assim, olha, a manifestação de inconformidade é um recurso e o fisco tem que manifestar. Bom, tem duas situações. É uma delas pensar. Uma, o fisco pode responder, e aí, em tese, poderia, por analogia, dizer que seria 8 dias. Exato. Porque o artigo 4º do 70.235 diz que os atos são em 8 dias. Por outro lado, se o fisco não se manifestar, a pergunta é, ele poderia, lavrar o auto de infração, mas volto a destacar, na prática, o auto de infração tem que ser postulado. A outra situação é que ocorre, e o que a gente tem evidenciado, como eu destaquei, o fisco faz a intimação na tela dos Comex, o importador se manifesta e contesta, como também diz a doutrina, né? Ou seja, diverge, e o auditor fiscal, na prática, fica esperando 60 dias lá do 642, de hora, que o cidadão, entre aspas, pague lá, eu vou deixar lá. Depois intima, depois ele faz uma reintimação. E aí, vai pagar ou não vai? Então, isso, da retórica à prática, é isso que acontece. Eu creio que eu respondi a pergunta. Eu recebi uma pergunta aqui no Q&A do Norberto Paes. Eu vou fazer a leitura e, Ângela, se você puder nos acompanhar aqui, de que forma podemos, concretamente, fazer com que esses ajustes e regras sejam modulados e façam com que o comércio exterior, notadamente na importação, não seja uma experiência desastrosa ao contribuinte. Qual seria o cenário, assim, Greenfield? Qual seria o melhor cenário dentro de uma perspectiva do contribuinte junto à autoridade aduaneira? O que esperar em relação a isso? Bom, obrigado, Norberto. Existe assim a realidade, né? Nós estamos aqui colocando a realidade na prática, como ocorre, e todas as agruras do contribuinte, do importador e até mesmo do advogado que advoga na prática no aduaneiro, no momento em que tem que defender o contribuinte importador no curso do despacho aduaneiro, né? Então, eu vejo assim que o que seria necessário nesse momento, a aplicação do protocolo de Quioto, da Convenção de Quioto e as mudanças na legislação, né? Aproveitar essa questão e utilizar essa revisão da legislação baseada no protocolo de Quioto. Eu acho que isso seria uma boa oportunidade. Era exatamente essa é a minha visão. bola que eu queria levantar. Exatamente, nós temos aí um acordo multilateral, que o Brasil é subscritor, e nós temos condições de alinhar a nossa legislação ao que tem mais de moderno hoje, né, no cenário internacional. Não só esse, mas como outros artigos que você fez sobre a questão do duplo grau da interposição fraudulenta. Tem muitas coisas que dentro da legislação que a gente importa do conceito multilateral poderia ser implementado, né? Dr. Walter? Aqui o doutor Rodrigo só queria fazer uma ponderação que nós temos aqui, tem um questionamento aqui que fala sobre a posição do STF, sobre a exigibilidade, né? Então, aqui vamos ratificar vamos ratificar, esse aqui é o outro, o celular, o outro está escondido para não tocar agora. Esse aqui tocou. Está frisando aqui, aqui tem um questionamento que destaca a posição do STF, que ela exige o pagamento. É relevante destacar que a gente não está abordando aqui o tema
10.4.2, né? Um motivo, determinante, etc. Mas, salvo o melhor juízo, a posição do STF, ela fala da exigibilidade do pagamento, ela não fala, ali não consta, e na oportunidade não foi apreciado se tinha ou não auto de infração, né? Então, isso parece que é uma questão que tem que ser revista. Inclusive, ali também não foi apreciado contraditório para a defesa. Então, salvo o melhor juízo, mais uma vez, eu friso, aqui nós não estamos debatendo o tema 10.4.2 do STF, que afastou a súmula a saudosa 323, né? Porque isso é um tema bem mais amplo e a gente, né, seria bem instigante, mas não é aqui o nosso escopo. Mas, mais uma vez, salvo o melhor juízo, a exigência do crédito que fala o STF, ele não destaca se o crédito está constituído ou não no meu modesto pensar, né? Então, ou seja, ali está se exigindo o pagamento e não se discute, ali não trouxe ali à luz essa questão. A propósito, até, já que isso veio, né, que só concluindo, o TRF5, né, inclusive tem uma jurisprudência de um agravo, que ele, inclusive, ali se manifestou acerca do dilema do contraditório, né? Então, e aí isso é uma outra polêmica, né? Conforme destacou a doutora Ângela, que é uma controvérsia interessante, né? Então, por fim, salvo o melhor juízo, o STF, na sua análise, não abordou ali, salvo o melhor juízo, ali, para os julgadores, os ministros, o crédito estava constituído, certo? Não, excelente. E eu também me alinho a essa posição. Olha, pessoal, gostei muito da conversa. Eu acredito que a gente conseguiu abordar todas essas temáticas mais controvertidas do assunto. Pouca gente tem falado sobre isso. Eu acho fundamental destacar que vocês tiveram realmente o primeiro passo nessa discussão. Realmente isso é muito positivo para todos e todos ganham com essa discussão. Já estamos aqui no nosso limite da hora, né? A gente conseguiu responder as perguntas. Convido vocês a colocar as suas conclusões finais, os pontos que a gente tem abordado, e agradeço realmente a sua participação. Ângela, se você quiser... Eu que agradeço. Final. Muito obrigada pela participação aí no evento. Foi muito produtivo para todo mundo, eu acho. Obrigada pelo convite. Dr. Walter. Doutor Rodrigo, doutora Ângela, agradeço esse convite, esse evento aqui extraordinário, né, de podermos refletir, né, acerca do direito aduaneiro, especificamente essas controvérsias, né, e podermos, né, como quem sabe, né, fomentar cada vez mais, né, um aprimoramento, né? Isso que é relevante também. Nós, como advogados, né, militantes da área também, o nosso interesse é que a seara aduaneira se desenvolva, se aprimore, e a legislação aduaneira evolua, e o Brasil recepcione e aplique de forma apropriada os acordos internacionais, e que nós possamos, né, nos desenvolvermos cada vez mais, né, nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo, pessoal. Isabela, eu acredito que a gente já está em condições de encerrar. Muito obrigado. E exatamente, muito obrigada. O abraço. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou sair do evento. Muito obrigada. Tchau. Até logo.